Eu tenho uma provocação aqui para o Welber Barral. Será que o pau de macarrão para o Brasil bater na mesa e provocar de verdade os Estados Unidos? A gente está falando muito de tarifa para cá, tarifa para lá, mas tem um outro ponto desse projeto aqui que eu mencionei que está lá no Senado que o governo pode retaliar. Suspensão dos direitos de propriedade intelectual. Suspende patente de medicamento, de aplicativo de celular. Isso não é um negócio mais sério? Velber. Daniel, você lembrou de uma. Pois não. Daniel, você lembrou de uma situação muito interessante, porque a vez que o Brasil foi autorizado a telear, eu estava no governo, no caso do algodão, os Estados Unidos só sentaram para negociar quando o Brasil colocou a suspensão de direitos de propriedade intelectual sobre a mesa. Aí os Estados Unidos negociaram seriamente. Antes, você tem um grande problema, porque o Brasil não tem muita margem de retaliação contra os Estados Unidos. A arte da retaliação é você criar irritantes do outro país sem prejudicar a sua própria indústria. E o Brasil importa muitas partes de avião, importa equipamentos, importa químicos para a indústria brasileira. Então, uma tarifa contra essas importações prejudicava a própria indústria brasileira. Foi somente quando a propriedade intelectual entrou no jogo é que os Estados Unidos negociaram e nós tivemos uma vitória arrebatadora no caso do algodão, graças a isso. Alguns países já perceberam isso. Se você olhar, a China já está ameaçando retaliação sobre serviços americanos, principalmente de tecnologia. Então, aí nós temos um grande desafio. Primeiro, que essa retaliação fique, qualquer que seja, fique limitada à relação dos países com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, que não se estenda para desmontar totalmente o sistema multilateral do comércio. Aí nós temos alguns sinais positivos, que tanto Canadá quanto China foram para a OMC agora, reclamando das medidas americanas, e eu lia hoje a resolução europeia que cria as medidas contra os Estados Unidos, e os europeus tentaram justificar legalmente, com base na OMC, as medidas que estavam tomando. Uma fundamentação um pouco frágil, mas de qualquer forma tentaram justificar. Ou seja, os países estão tentando se mostrar ainda confiáveis e tentando indicar que são os Estados Unidos que estão violando primordialmente as regras multilaterais.